Olá, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência de vida com você. Há 4 anos atrás eu estava assim, viram? Exigente, né? Então, em plena pandemia, de repente eu já tinha perdido a minha clínica, já tinha mudado de cidade para uma cidade menor, para uma casa menor. E um dia, como eu estava sem fazer nada, eu saí do banho e me olhei no espelho. Aquele espelho sempre esteve lá e ele sempre esteve me chamando. Eu é que nunca respondi a ele, até aquele dia. Então, aquele dia, ao passar pelo meu reflexo, eu parei e me assustei. Eu olhei para mim mesma no espelho e não me reconheci. Então, gente, pasmem só. Eu me olhei e vi que eu estava ausente da minha vida. Quando eu olhei a forma como eu estava, eu fiquei pensando assim: nossa, aonde que eu estava quando o meu corpo se transformou desse jeito, dessa forma? Foi bem essa suspirada que eu dei. Naquela época, gente, eu estava triste, eu estava solitária e estava desesperada. Embora ninguém visse isso, ninguém soubesse disso, pois eu cuidava muito bem de todas as pessoas, menos de mim. Como quase todo obeso, nós somos muito afetivos e cuidadosos com os outros e não olhamos para nós mesmos, né? Pois eu não tinha tempo de cuidar de mim. Então, naquele dia, eu me olhei e tomei uma decisão. Era plena pandemia, eu já tinha perdido tudo, eu não tinha mais controle de nada. A única coisa que eu poderia fazer, de fato, era cuidar de mim mesma, era tentar transformar a mim mesma. Então, eu me lembrei de algumas técnicas que eu já tinha estudado, né? E dentre essas técnicas, eu olhei bem carinhosamente para uma coisa chamada Mindfulness. E logo depois comecei a praticar essas técnicas. E junto dela também trouxe o Mindful Eat, quer dizer, comer com atenção plena. Mindfulness você pode traduzir como atenção plena. Então eu comecei a prestar atenção em mim mesma. E também comecei a aplicar um método japonês chamado Kaizen, que é pequenos passos para grandes transformações. E comecei a praticar um pouquinho. Então, eu era assim, ou 8 ou 80, né? Ou eu faço tudo ou não faço nada. E nesse método é assim, faça só um pouquinho, não assuste a sua amígdala. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a diminuir só um pouquinho toda a comida que eu comia. Eu comecei a trocar só um pouquinho as coisas que eu comia. E eu comecei a caminhar só um pouquinho. Eu mal conseguia respirar, gente, quando eu comecei a caminhar. E eu fui indo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, olhando para mim mesma, me amando e aplicando essas técnicas, esses métodos. Enfim, em 1 ano, eu emagreci 43 quilos. Olhem só como eu estou hoje. Então, o que eu quero passar para vocês? Que eu vejo muitas e muitas pessoas sofrendo por causa da obesidade e por causa do relacionamento que tem com a comida, seja ele qual for, né? Quando tem um distúrbio nesse relacionamento, quando você não está de bem com a sua comida. E eu aprendi a ficar de bem com a minha alimentação e gostaria muito de ajudar você a também se reconciliar, primeiro com você mesmo, e depois com a comida, com a sua alimentação. Acredite, eu posso te ajudar.